A paz do Senhor Jesus Cristo para você, amado. Ontem eu gravei um vídeo e esse vídeo eu estava super cansada, meio que apressada, devido estar num ambiente de trabalho, que é nossa própria lojinha, que Deus tem nos abençoado, mas eu quero nesta manhã estar lendo um pouco que eu encontrei aqui dos trabalhos de missões que eu faço na rua também pregando. E eu tenho aqui uma apostila chamada Vivendo. Essa apostila o Senhor me deu, essa mensagem era 2 horas da manhã, quando o Senhor me deu esse tema e me deu essa mensagem. Vivendo à medida de Deus. Eu queria concluir ela para se tornar um livro. Vivendo à medida de Deus. Este tema aqui, Vivendo à medida de Deus, é muito importante. Estou passando aí para vocês e vou começar aqui ler algumas coisas e depois vou estar contando mais revelações em sonho que o Senhor tem me dado. O tema é Vivendo à medida de Deus. Deuteronômio 25, versículo 15. O Senhor me deu esse versículo. Peso inteiro e justo terás. Efa inteiro e justo terás, para que se prolonguem os teus dias na terra, que te dará o Senhor teu Deus. Peso inteiro e justo terás. Efa inteiro e justo terás. Deus aqui está dizendo para o povo dele, o povo de Israel, que não poderiam viver duas medidas, que eles tinham que viver a medida justa, o efa justo. Ou seja, o que significa isso? Se eles trabalhassem com 2 pesos, que era pesado as coisas, né, os alimentos, então aquele peso que fosse colocado na balança, ele não poderia ser modificado. Colocava-se o peso de um lado, né, e as coisas do outro. Aquele ali não poderia ser trocado, tipo, esse aqui é o peso igual hoje, é um peso, faz de conta que isso aqui é o peso de 1 quilo, é meu telefone, lógico, mas aqui faz de conta que é o peso de 1 quilo. Aí, como o inocente vem, eu engano ele e eu pego de 2 quilos, né? Ou eu pego de meio quilo, alegando ser de 1 quilo. Aí eu vou e coloco o quilo ali em cima, o meio quilo, né? E digo para a pessoa, tá aqui 1 quilo. O que acontece no mercado hoje é que você pega 1 quilo de sal, já não é o mesmo quilo de sal de tempos atrás. Aí você diz, nossa, antigamente o sal, ele enchia a saleira da cozinha, o recipiente de colocar sal, e sobrava. O saco sobrava, não troquei de saleira. E por que que você traz o mesmo sal e você coloca no recipiente e não sobra mais? Enche o recipiente e fica lá tranquilão. E você diz, nossa, mas sempre sobrou. E por que que não sobrou dessa vez? São quilos falsificados no mercado. Deus está dizendo aqui que o servo fiel e prudente, o servo de Deus, o verdadeiro, ele não pode fazer isso. Ele não pode trabalhar com 2 medidas, trabalhar com 2 pesos. Ele não pode enganar as pessoas, né? Infelizmente hoje a gente acaba caindo na onda, né? Porque dessas pessoas, porque eu que trabalho, por exemplo, com vendas, sempre o nosso material não sai tinta. E o rapaz garante lá também, vira e mexe no meio daquela quantidade de roupa, porventura um lençol de casal perdeu a tinta. Uma toalha de banho, no meio de tantas outras, perdeu a tinta. É interessante como que pode, assim, esses acidentes acontecerem. E é material que não acontece, que não é de acontecer. Em casos desses, não foi premeditado. Agora, em situações premeditadas, que a pessoa sabe que aquilo ali é o meio quilo e ela vai colocar 1 quilo, vai dizer que é 1 quilo, entendeu? É 900 gramas.
e alega, ou então pega ali mesmo, na balança, né, e coloca um pezinho ali embaixo para poder roubar ali 100 gramas, 200 gramas. Deus estava tão preocupado com o povo que ele não queria que o povo sofresse essas coisas. E hoje o povo continua sofrendo, não é verdade? Mas eu quero ler aqui na minha introdução que eu coloquei um peso e uma medida justa. A medida de Deus é justa e exata, perfeita e santa. Ele requer também de nós o mesmo, assim como nos dias de Moisés. Ele requereu do povo honestidade, santidade, justiça e fidelidade a ele. Deus é tremendo. Olha que a partir deste verso, Deus colocou em meu coração o seguinte tema: vivendo a medida de Deus. Será que estamos vivendo a medida de Deus? Ou será que estamos vivendo a medida do mundo, se conformando com este mundo? Uns vivem a medida de Deus e outros vivem a sua própria medida. Outros querem viver duas medidas. Eu falo que um vive a medida de Deus, outros a sua própria e outros duas medidas. Quem vive a medida de Deus são os sedentos de justiça. Mateus 5,6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Quem vive a sua própria medida são os mundanos, os ímpios, os não crentes, né? Ou os falsos cristãos. Não se baseie, essas pessoas que não se baseiam pela Bíblia, elas são amigas do mundo. Tiago 4, versículo 4. Quem é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Quem vive duas medidas? A pergunta, Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Quem faz isto é como a igreja de Laodiceia, não é quente nem frio, é morna. E como Deus disse para Laodiceia, também dirá no dia do juízo. Portanto, és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Então, esse daqui que vive duas medidas, ele quer viver a dele dentro da igreja e ele também quer viver a medida também do mundo. São a igreja de Laodiceia. Crente que não é quente nem frio, é morno, não vai entrar no céu. Vomitar-te-ei. É uma tristeza, é muito triste. Eu prego com muita tristeza no meu coração. Como disse o apóstolo Paulo e o salmista Davi, em alguns salmos que ele desabafa, assim também eu posso falar, né? Que é com muita angústia, muita tristeza, que a gente sabe que tem pessoas dentro da igreja e que mesmo ouvindo você pregar, mesmo ouvindo você trabalhar na rua, pregar sobre a santidade, sobre a separação, falar a experiência que você viveu, de ver pessoas que não foram arrebatadas, como eu tive uma experiência forte, que eu vi esposa de pastor ficando para trás, esposa de presbítero, e essas pessoas não dão ouvido a você. E mediante pessoas até da tua família, que você prega, você fala, mas não te dão ouvidos. E o meu maior medo hoje é que essas pessoas fiquem para trás. A minha maior tristeza e que me corrói, que me preocupa, tem gente que vai dizer assim: você não pode se preocupar com os outros. Sim, eu posso, porque o apóstolo Paulo, ele escreveu, foram 12 epístolas. Foram 12 epístolas. Aquilo tudo era o trabalho dele. Aquilo tudo era a preocupação dele com as vidas, com as almas. E se eu estou gravando hoje esse canal aqui, fazendo esse canal, não é para aparecer, não é para me apresentar, mas é preocupado com a tua alma. Você que está ouvindo aí, que tem muita visualização,
e poucas curtidas, sabe por quê? Eu vou te falar. Porque essas pessoas que estão vendo, elas não acreditam nisso. Pouquíssimas acreditam no que eu estou falando, nas coisas que eu conto aqui no canal. Deus me mandou fazer esse canal já tem muito tempo. Já era para mim estar desde 2002. Nós estamos em 2016 e tem muita coisa que eu queria passar, mas infelizmente a gente vê pessoas de perto de você que você fala, meninas que vão para a igreja, tomam ceias, participam da mesa do Senhor e que vão ficar para trás. Eu quero voltar aqui, olha, que diz assim, ó: não podeis servir a Deus e a mamão. Tem pessoas servindo ao dinheiro. Tem pessoas que mamão representa o dinheiro, o Deus do dinheiro, estão servindo a pessoas do dinheiro, ao Deus do dinheiro. Sabe? Pessoas que dizem, batem no peito que serve a Deus, profetizam, falam em línguas estranhas na tua frente, assim, como que é, muitas das vezes até para te provocar, dizer que o Espírito Santo está baixando sobre ela, tá sobre ela, né? Porque sabe que você prega contra o nudismo, contra a indecência, igual essa menina agora que mandou para mim, essa irmã que mandou para mim aí, falando sobre o que ela viu, a visão que ela viu de uma mesa que estava assim, na frente dela com o tecido branco e dourado ao redor. A minha mãe também viu isso, mas a minha mãe sentou-se nessa mesa, na revelação dela, antes dela, quando ela evangelizava aqui na terra, e ela se sentou naquela mesa, porque em 2002, em 2001 mais ou menos, não, não, me perdoe, irmão, foi não, já tem tempo, eu acho que eu me casei em 97, foi em 97, 98, 99 por aí. A minha mãe também teve outro estágio de morte, de novo. Nesse estágio de morte, minha mãe foi para um lugar, chegando lá, ela viu uma mesa muito linda, não viu o rosto do ser que estava à cabeceira da mesa. E ali ela tomou um cálicezinho assim, como de um vinho, e comeu um negocinho como num. Ela disse que num pratinho pequenininho assim, como uma coisa branca, como se fosse. Ela chama de maná. Ali ela comeu aquilo e bebeu, e quando ela, tipo como fosse uma ceia, não sei, ela tomou. Quando ela tomou, a gente vendo ela naquele estágio já gelada na cama aqui no Rio de Janeiro, isso foi aqui, da outra vez foi em Pernambuco. E ali ela retornou e ela falou que Jesus mandou ela de volta para o corpo dela, porque ela tinha um filho que tinha que cuidar ainda. Mas Deus perguntou para ela: você quer ficar aqui ou você prefere descer? E ela queria muito ficar, mas ela olhou para baixo e viu o meu irmão, que dependia muito dos cuidados dela. Meu irmão José Sebastião, que sofria de epilepsia nessa época. Eu creio em nome de Jesus que não sofre mais pela minha fé, pela fé de pessoas que acreditam nisso. Em nome de Jesus. Até outro tempo ele sofria, mas hoje, em nome de Jesus, eu creio que não há mais isso pela fé. E aí ela voltou, ela retornou, e quando ela retornou para a terra, ela veio ao corpo e ela falou: Jesus me mandou de volta. Jesus me mandou de volta. E eu escolhi voltar porque tem o José para me cuidar. E realmente ela ficou mais anos e anos com a gente. Veio partir agora, entre 2015 e 2016. Isso foi um dos estágios mais rápidos de morte dela.
dela ter saído, realmente o seu corpo ficou inerte ali, gelado por quase foi um dia, mais de 24 horas que ela ficou, e ela retornou dizendo que Jesus havia ressuscitado ela. Então, né, ela viu essa mesa, ela participou dessa ceia. E a jovem, a irmã, não sei, nosso canal, ela comentou a respeito de que ela viu uma mesa, mas ela não pôde sentar nessa mesa. E ela perguntou a Deus por que ela não podia sentar à mesa. E ali o Senhor, né, falou com ela, quando ela foi fazer a unha, que ela tirou as cutículas e ela fez a unha, ela foi pintar a unha. E quando ela foi pintar a unha, uma voz falou do lado direito dela e disse para ela: eu fiz mais ou menos assim, não me recordo, eu fiz você perfeita, você não precisa de mais nada. Alguma coisa assim. Depois eu vou estar tentando ver se eu converso melhor com ela. E ela disse que ainda tentou novamente fazer a unha de novo, pintar a unha, quando de repente a voz veio do lado e disse: eu fiz você perfeita. É como se Deus estivesse dizendo para ela que ela estava querendo desfazer da perfeição de Deus. E é o que Satanás ele está fazendo com as mulheres. Está destruindo. Satanás está destruindo as mulheres, as imagens das mulheres. Não digo uma questão de saúde, de você ter que cuidar de uma questão de problema de saúde que tem que resolver. Eu sei lá, não sei, se for por caso de saúde, né? Mas essa questão de alegar que se pintando, se maquiando é um bem-estar, isso eu discordo, porque é um bem-estar para a carne, não é um bem-estar para a alma. Mas, se você quer crer, amém. Se você não quer crer, você que está aí, que vê os vídeos, mas não gosta, não tem problema nenhum. Eu nem esquento com isso, eu não estou ligando com isso. Eu me preocupo com a sua alma. Eu estou me preocupando com a sua comunhão com Deus. Sim, estou. Porque assim como eu fui consagrada missionária, eu queria estar com o diploma aqui para mostrar, mas todas as vezes que eu venho gravar eu esqueço de colocar aqui no vídeo. Mas eu vou colocar. Depois eu coloco. E aqui tá, olha. Tem crente que é crente da boca para fora. O coração está preso às concupiscências da carne. Gálatas 15, 5 e 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Também está escrito em 1 João 2,15: não amem o mundo e nem o que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tá? Então, não seja crente da boca para fora. Vamos analisar os que vivem duas medidas, porque dentro da igreja, nos dias atuais, é o que mais tem. Eles usam de justiça e injustiça. Eles são honestos em algumas horas e desonestos em outras. Ao mesmo tempo, eles fazem normalmente duas coisas. Fala a verdade aqui, mas mente ali. Eles são fiéis a algumas pessoas e infiéis a outras. Eles aparecem como anjo de Deus e ao mesmo tempo como anjo dos demônios. Santo, eles apresentam como santo em algumas situações, dentro da igreja pregando, cantando. E depois, eles são profanos. Eles profanam o evangelho do Senhor. Esses não têm parte com Deus. Todos esses cristãos aqui que eu mencionei não têm parte com Deus. Ora o justo, ora ele é justo, ora ele é injusto. Quem vive duas medidas não devolve o dízimo. Quem vive duas medidas não oferta com o coração, porque ele é injusto.
com ele mesmo, perde as bênçãos do Senhor. Com Deus, eles perdem a bênção com Deus. Deus não pode usá-lo como canal de bênção. E com os outros, a igreja sofre, os pastores sofrem, porque precisam manter a obra. Em Malaquias 3, 9, versículo 9, versículo 10, fala sobre trazei todos os dízimos à casa do tesouro, a casa do Senhor. Em Lucas 11, 42, também, Jesus censura os fariseus. Ai de vós, que dizimais, olha aí esse versículo, a hortelã e a arruda e toda hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer essas coisas e não deixar as outras. Não adianta ser dizimista também. É duas medidas. O cara, não é dizimista, não é ofertante, mas ele tenta ser justo em outras áreas. Outros são justos, são dizimistas e ofertantes fiéis, mas eles não seguem a santificação. Esses dias eu estava conversando com Deus e veio uma coisa no meu pensamento, na minha mente. Por que tantas igrejas? Por que tantas igrejas espalhadas por aí afora? Igreja da porta larga, igreja da porta estreita por demais. Eu entrei numa igreja que só tem 18 membros. Por quê? Porque o líder, ou a liderança, colocou uma regra de que o vestido tem que ser no pé para dormir, no pé para lavar louça, no pé para ir para o quintal, tem que ser lá embaixo para ir no mercado, tem que ser lá embaixo. Não foi isso que eu vi. Eu vi o arrebatamento da igreja, sendo que Deus mostrou para mim, a voz bradou e disse, a roupa de uma santa não é nem embaixo, nem em cima, é no meio do braço, tá? Aqui, ó, 3/4, e abaixo do joelho. Essa é a roupa de uma salva, de uma pessoa salva. Agora, dos homens, continuem vestindo suas calças decentes, não ajustadas, tá bom? Porque calça colada também é pecado. Então, ele não paga suas dívidas, ele manda dizer que não está em casa, vende o seu carro e não dá o dízimo, dizendo que está bom, não mostra também, vende o carro dizendo que está bom e não mostra os defeitos do carro, é mentiroso. Esse é o que vive duas medidas. Ele é fiel e infiel. Pedro andava com Jesus, até então era fiel. E mesmo assim, depois se tornou infiel, estando 3 vezes. Mateus capítulo 26, 31 diz que, e ao 35, que Pedro negou Jesus por 3 vezes. Será que eu sou fiel agora? E quando der um aperto na minha vida, eu vou ser infiel por causa disso? Então, olha só, gente, o vídeo está ficando longo. E eu queria contar aqui revelações. Me desculpa, mas acontece esses acidentes, eu não posso cortar. Não tenho tempo. Tá? E eu vou continuar, mas depois. Essa apostila eu vou continuar depois. Amados, eu não sei se eu já contei, mas eu vou contar novamente. Tem muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa. Me arrependo de não ter contado muitas coisas antes. Um dia uma família pessoa da minha família estava assistindo filme de terror, CQC também, assistia CQC, um programa aí, e outros programas, e vídeos e cenas violentas de filmes violentos, e eu repreendi, falei, olha gente, isso está errado, vocês não podem ficar vendo essas coisas. E aí, essas pessoas chegaram para mim e disseram, você vai ser arrebatada com tripa e tudo.
Falou assim mesmo. Isso foi uma ofensa para mim, eu fiquei triste. Eu cheguei no meu cantinho de oração, no meu quarto, dobrei meu joelho e perguntei a Deus, Senhor, eu estou errada, não estou, eu estou exagerando. Com essas pessoas estou exagerando, não é Deus? E fui dormir. E quando eu dormindo, na noite, eu tive um sonho, uma revelação. E foi aí que eu entendi que Deus, ele se preocupava com a gente até nos mínimos detalhes, mais ainda. Então, Deus se mostrou a mim nessa revelação e eu vi como se fosse novamente o arrebatamento. Eu vi que eu e o meu pequenininho de 4 anos, de 5 anos, seria arrebatado. A gente era arrebatado. E eu via que o restante da família ficava para trás. E ali bradava aquela voz e dizia: avise para eles que assim como foi no dia de Sodoma e Gomorra, eu não tive pena de criança, adolescente. Diga para eles que eu não terei pena deles, não terei dó nem piedade deles no grande dia. Eles ficarão para trás se continuarem assim. E eu, pude, no mesmo sonho, correr dentro do quarto e falar quando a voz de novo disse: avise para eles, como assim como foi no dia de Noé, que entraram na arca e eu não tive pena de quem ficou do lado de fora. Não tive dó, não tive piedade de quem ficou do lado de fora. E ali, amados, quando eu, na mesma revelação, corri para dentro do quarto, sacudi essa pessoa e disse para ela: olha, Deus disse que se você continuar vendo filmes violentos, sangrentos e essas coisas aí, programas aí oferecidos a demônios, você vai ficar, porque Deus disse que o Espírito Santo é quem faz o intercâmbio da igreja com ele nos ares. Jesus falou, nos ares com Jesus. E os anjos acampam ao redor daqueles que temem ao Senhor. E desde o momento que você está vendo novela, ou está vendo filme, ou está vendo violência, vai ficar para trás. E eu sacudi aquela pessoa num sonho e corri para o outro quarto, falei para outra pessoa de novo. Não vou falar o nome dessas pessoas, até porque essas pessoas não querem, não aceitam que eu fale o nome delas. Mas graças a Deus essas pessoas pararam de ver essas coisas depois dessa revelação. E ali, quando eu acordei, eu dei de cara com uma dessa pessoa indo ao banheiro. E ali, quando eu dei de cara com essa pessoa que foi ao banheiro, eu toda assustada com aquilo, toda assustada. Aí essa pessoa chegou para mim e disse: o que houve? Parece que viu o capeta, falou assim, de tão assustada que eu estava. Parece que viu o demônio. E eu fui e falei: não, eu não vi demônio não, mas eu vi você ficando. Eu vi que você hoje, se o arrebatamento fosse hoje, você ficaria para trás. Porque Deus, o Espírito Santo, é quem vai fazer o intercâmbio da igreja com Cristo nos ares. E quem está vendo filme violento, essas coisas horríveis aí, programas desses aí, de mulheres, de palhaçada, de piadinha, de abuso com a cara dos outros, e essas coisas aí, qualquer programa, ele que for, Big Brother, qualquer trem aí, todos esses programas, você vai ficar para trás. E o Senhor falou, mostrou para mim que você vai ficar para trás. E ali eu chorei, eu contando e chorava, porque eu via que se o arrebatamento fosse naquela noite, eles ficariam para trás, porque o Espírito Santo estava triste com eles. E eu fui, falei, contei para eles a respeito disso.
E eu tenho uma palavra de Deus para você que está me ouvindo agora. Olha, para de assistir programas, porque Deus mandou todas as vezes que eu falasse com as pessoas que eu perguntasse. Pergunte para ela se o Espírito Santo assiste filme violento junto com ela. Pergunte para ela se o Espírito Santo fica enquanto ela está vendo novela. Pergunte para ela se os meus anjos têm prazer nessas coisas. Então pergunte para ela se o Espírito Santo se senta no sofá da sala dela para assistir novela junto com ela. Então, desde o momento em que ela vê novela e vê essas coisas, o Espírito Santo não está com ela e ela se afasta. E eu vivi uma experiência muito forte também. Eu estava não assistindo, eu deixei ligada a televisão dentro de casa. E enquanto eu mexia no computador, eu estava fazendo um trabalho no computador, quando de repente eu grávida do meu filho, do mais novo, que tem 6 anos hoje, eu recebi uma seta que veio da televisão à minha barriga. E quando aquela seta que veio, eu comecei a gelar e a ficar pálida e a começar a querer desmaiar. E não tinha ninguém para me pedir socorro, para me gritar. Mas aí eu disse, Deus, o que é isso? Deus, o que é isso? Eu não me liguei, Deus, o que é isso? Deus, o que é isso? Porque eu senti uma coisa ruim e o Senhor falou para mim, desligue a televisão. E eu falei, mas eu não estou assistindo. Mas não importa, está ligada à sua sala. Pessoas às vezes dormem dentro da sua casa com a televisão ligada. Demônios trabalham ali enquanto a pessoa está dormindo. As pessoas recebem setas, recebem coisas que vêm malignas na saúde e tudo. E ali, irmão, eu voltando à revelação, eu estava comecei a passar mal, o bebê começou a dar revirada, assim, e começou a minha barriga querer descer, assim, uma dor, parecia que ia me matar. Eu comecei a me ligar com Deus, e ali Deus tem misericórdia, me ajuda, não tem ninguém para me pedir socorro aqui. Deus me socorre, é 10 horas da noite, não tem ninguém, me socorre, me socorre. Foi ali que o Senhor mandou desligar a televisão, estava justamente naquele programa, no programa. Eu não sei se eu posso falar, mas estava ligada na minha sala no programa CQC. E eu ali passei muito mal com aquilo. Quando de repente o Senhor falou para mim, você não está vendo, mas está ligado à sua sala. E o inimigo se aproveitou daquela situação e mandou uma seta, né, na minha barriga. Ali eu comecei a pedir perdão a Deus, me perdoa, Senhor, porque eu não quero. A Bíblia diz não colocar, para você não colocar coisas imundas diante dos seus olhos. Novela é imunda. Esses programas aí, tudo são imundos, tá? São programas que não têm Deus, não tem luz e não tem salvação. E ainda quer roubar a tua salvação e a minha. E foi ali que eu repreendi com autoridade, em nome de Jesus, seta maligna, eu te repreendo, em nome de Jesus, seta maligna, eu te repreendo, em nome de Jesus, saí igual uma metralhadora, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Aí foi daí que eu fui ficando boa e voltei. Parou aquela dor terrível, aquele calafrio horrível, foi embora, para a honra e glória do Senhor. Eu fiquei curada naquela noite. Isso me aconteceu quando eu estava grávida do meu filho, que hoje está com 6 anos. Então, cuidado com a televisão, com o que você assiste, cuidado com o que você vê, cuidado com o que você fica curtindo, cuidado com as coisas que você curte. Eu não gosto que ninguém entre no meu computador e entra no meu canal para poder ver ou curtir coisas, porque eu tenho pessoas que invadem sim o meu notebook, meu canal, e acaba entrando como se fosse eu a curtir coisas. E eu não gosto, odeio isso, detesto, porque eu não fico curtindo porcaria, eu não fico curtindo indecência, eu não fico curtindo imoralidade, eu não fico curtindo pecado de ninguém, eu não fico curtindo palhaçada de pessoas xingando em programas nos canais do YouTube, xingando palavrões.
Eu não curto nada dessas coisas. Se você entrar no meu canal e você ver porventura algum desses negócios aí, não fui eu, com certeza não fui eu. No meu Facebook, pessoas mandam para mim, moças, amigas querem se amostrar, vão à praia, e a praia fica se expondo. Eu nem curto isso, eu nem vejo essas coisas, costumo nem olhar. Por quê? Porque eu quero morar num lugar muito lindo, um lugar de descanso, um lugar de paz, um lugar de sossego, um lugar de tranquilidade, onde a rua é de ouro e o mar, a Bíblia relata como muros de pedras preciosas e o mar tão limpo como cristal, o rio tão limpo como cristal. Então eu não quero perder essa chance. Eu estou me preparando para uma viagem, e essa viagem que a igreja vai, o verdadeiro vai ir, a viagem que é o céu. Eu quero deixar um recado aqui para você, pastores da mídia. Pastores, prega contra o pecado. Prega contra, sim. Disseram que o costume é universal. Costume universal, o próprio Jesus disse, eu vim para quebrar a tradição. Ele veio para quebrar, se a tradição é andar nu, então a partir de hoje você aceitou Jesus, você não anda nu mais. Se a tua tradição, você foi que, foi meu pai, minha mãe que me ensinou assim. E daí, Jesus vai te ensinar diferente agora. Eu era terrível. Minha casa, demônios viajavam dentro de casa, passeava, dançava, pulava. Eu pequena, era criança pequena, eu tinha acho que 9 anos, 8 anos, eu vi Satanás em forma de um demônio, como o Saci Pererê. Eu sou professora de primeira a quarta série, mas eu sempre ensinei para os meus alunos, quando era a época de folclore, eu ensinava, eu falava mesmo, fechava a porta e falava, olha, Saci Pererê é o diabo. Isso não é lenda folclórica, coisa nenhuma, isso é Satanás mesmo que se apresentou a mim, ele se apresentou a mim como Satanás. É lenda folclórica, o que é Satanás? A cuca é Satanás. Tudo esses demônios aí folclóricos é Satanás, tá? Tem aí aquela a mãe d'água, não sei o que lá mais, tudo isso, para mim, tudo isso, eu digo por mim porque eu vi Satanás na minha frente, zombando de mim, rindo e bagunçando, com um cachimbo na boca, sem uma perna, no formato do Saci Pererê, e eu gritei por minha mãe, e minha mãe agarrada comigo, eu fechava o olho, quando eu abria ele estava lá no mesmo lugar, não saía de jeito nenhum, porque minha mãe também não era cristã. Ela pegou e disse, vamos rezar. Começou a rezar, Ave Maria cheia de graça, Senhora convosco, sei lá como é que reza, que eu nem sei mais. Aí o que aconteceu? Rezamos e nada, o Saci continuava no mesmo lugar. O demônio continuava lá pulando e rindo da minha cara e dando baforada com aquele cachimbo na boca. Depois, o que aconteceu? Foi a tal da sereia. Não, sereia não. Aí depois que minha mãe resolveu, disse, minha filha, aí você parou de ver? Eu disse, não, continua lá do mesmo jeito. E ela lembrou-se da oração do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, não é venha a nós, tá? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, e você sabe. E começou a orar o Pai Nosso. Foi ali, nesse momento, quando ela falou sobre perdoa os nossos pecados, aquele demônio foi embora. Depois de orar o Pai Nosso, mesmo ela não estando na igreja. Porque ela estava desviada, ela era da igreja, como aquela igreja anabatista, que não podia usar calça comprida, não podia usar pendente na orelha, e na época, no dia da visita da igreja na cidade onde ela morava, vieram tudo de calça comprida com pendente na orelha. Minha mãe ficou tão decepcionada que nunca mais ela quis saber de crente. Ela virou uma ateu mesmo. Ficou possuída pelo espírito da revolta, não gostava de macumba, não gostava de catolicismo e não gostava de crente. Eu não sabia o que era. Perturbava os crentes, perturbava os católicos e perturbava a macumba. Ela ficou tão perturbada
e chegou a ficar não sei quantos dias dentro da mata, como possuída por demônios. E conseguiram trazer ela para casa, e quando conseguiu trazer ela para casa, levaram ela para o centro de Macumba, lá para tirar o demônio. Chegando lá, o pai de santo disse que o santo era muito mais forte que estava nela, ela tinha que criar o centro dela, porque ela tinha que desenvolver o santo. Santo nada, capeta, demônio sem vergonha. E aí o que aconteceu? A minha mãe, ela não queria desenvolver santo nenhum. E ali ela foi, tomou ali o cigarro da mão daquele macumbeiro, botou na boca, mastigou e comeu. O cigarro estava aceso na boca do macumbeiro. O cara ficou tão desesperado que nunca mais quis saber de expulsar demônio dela. Daí o demônio cansou de enfadar ela, foi embora. Foi embora, ele vai embora, mas ele volta de novo. Foi embora, porque não houve libertação. Não houve uma libertação. Então, quando a minha mãe aí chama um, chama outro, chama pai de santo, chama padre, chama não sei quem, e nada de resolver nada. E por último, vem a igreja, né? Vem os crentes medrosos que fica só de longe, botando a mão, estendendo a mão de longe, com medo de se aproximar. Se não é a misericórdia de Deus, realmente precisamos de crentes corajosos. Precisamos de crentes corajosos, amados. Precisamos de crentes corajosos. Urgente. Se levante os tais aí em nome de Jesus para ajudar, porque é muita gente assim. Esses dias agora o Senhor nos deu pessoas que estavam no mundão para Jesus, trouxemos para Jesus. Foi uma benção. E agora está pregando aí para a honra e glória do Senhor. Eu vou estar gravando alguns vídeos com essa pessoa que Deus entregou nas minhas mãos para cuidar. O servo do Senhor hoje, que está pregando a palavra. Também tenho experiência fortíssima para contar neste canal. Olha, tem muita coisa para contar, meu Deus. Tem muita coisa. Dá um livro, 2 livros, 3 livros, dá muita coisa, é muita coisa. Fora isso, ainda tem muita coisa para contar. Tem a revelação que eu tive da igreja, que eu vou contar para você, de uma outra igreja, que eu vi ali o círculo de oração ficando para trás. Apenas pouquíssimas pessoas ali estavam aptas para subir para o arrebatamento. Talvez 3 ou 4, que eu não me recordo direito, mas eu vou estar contando, orando a Deus para Deus me trazer à memória quem eu não vi ali no julgamento para a eternidade de tormento, tá? Então, curte aí o nosso canal, compartilha, não viva a mesma medida, não a medida de sempre, mas viva a medida de Deus. Viva a medida, uma medida só, tá? É a medida de justo, fiel, santidade, honestidade ao Senhor, tá? E eu, como eu estava falando anterior, que Deus tinha falado, que eu perguntei a Deus, olha, eu esquecendo, gente, eu perguntei a Deus, Senhor, por que tanta igreja assim? Uma que trata mais de cura, outra que trata mais de prosperidade. O Senhor disse para mim que Ele é o Deus, olha só que forte. Eu tive essa coisa assim que ninguém me explicou, foi Deus mesmo, né? Pode ser para você é bobeira, mas para mim não foi. Foi forte. Então, Deus falou dentro do meu coração que filha, há muitos pastores que se dedicaram. Eu sou o Deus. Olha só, eu sou o Deus da prosperidade. Eu sou o Deus que dá saúde e eu sou o Deus que salva. Tem igreja que se dedicou tanto à prosperidade que a alma das pessoas estão indo direto para o inferno, mas estão prosperando na área material. Tem pastores que se dedicaram tanto à saúde e à cura divina que as pessoas estão sendo curadas. Mas do que adianta ser curada do câncer e ter o inferno como brinde?
eu quero a prosperidade, eu quero a saúde. Mas, acima de tudo, essa terceira coisa que os pastores estão colocando era para ser a primeira, a salvação. É a terceira, olha, prosperidade, está vindo assim, prosperidade, saúde e salvação. E sendo que seria o contrário. Seria o contrário, seria, ó, ao contrário assim, ó, do maior ao menor. Salvação, tá? Saúde e prosperidade. Aí Jesus me explicou que a salvação, Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário. A saúde também, quando ele derramou o sangue dele inocente para nos salvar. E a prosperidade, sim, ele tomou a chave do inferno. Quanto mais a prata e o ouro. Ele tem domínio sobre a morte, sobre a vida. E ele tomou a chave do abismo, do inferno. Jesus Cristo, quando desceu à profundeza do abismo. Quando ele morreu ao terceiro dia, nesses 3 dias, a Bíblia relata que ele estava nas profundezas da terra, pregando para aqueles que não viram ele, aqueles que morreram antes dele. Então, da promessa, e a Bíblia relata que ele foi até o abismo e tomou a chave. A chave está com Jesus. O dia dele fechar as portas do inferno vai ser o último estágio do inferno. As portas estarão fechadas para sempre, que é chamado o lago de fogo, que será totalmente selado, esse lago de fogo. Pessoas estão no Hades, não estão no lago de fogo, mas o verdadeiro e o maior e o terrível é o lago de fogo. Vai ser catado todos eles, os demônios e os anjos maus, e colocado dentro do lago de fogo. Ok? Então, a Bíblia diz que nós vamos julgar os anjos. Olha isso. Todos. Agora, pense pessoas que estão vivendo 2 medidas, se tem condição de julgar os trabalhos que os anjos executaram na face da terra. Provavelmente, eu acredito também que sejam os anjos maus. Não sei de fato, mas sobre isso o Senhor vai me dar mais interpretação. Nós vamos julgar os anjos. Agora, não sei se de fato é esses anjos que estão aí ao nosso serviço hoje, né? Mas a Bíblia diz, o salmista Davi disse, não me engano se é no Salmo 84, não me lembro, diz o salmista também sobre esse assunto, que nós vamos julgar os anjos, né? Acho que é o Salmo, se não me engano. Depois eu vou procurar para você. Fica aí ligado no canal, que todas essas dúvidas eu vou estar passando, tá bom? Mas, a respeito das revelações, eu vou estar passando também, tá bom? Então, se nós vamos julgar os anjos, precisamos fazer tudo muito certinho. Precisamos obedecer em tudo. Precisamos seguir a paz, precisamos viver a santificação. Não é prosperidade, saúde e salvação, tá? Primeiro está salvação, saúde e prosperidade. E a salvação é o principal. Eu posso até morrer de todo tipo de doença. Eu indo para o céu, esse é o mais importante para mim, tá bom? Só que eu não quero morrer de todo tipo de doença. Porque eu creio num Jesus que cura, como me curou de labirintite, me curou de vários tipos de doenças, e eu vou estar contando também no meu canal. Se inscreve aí no canal que você vai ver muita coisa boa. Ó, curte, fica com Deus. Um beijo. Deus te abençoe. Tem telefone tocando aqui, querem falar comigo. Deus te abençoe. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ministério Voz de Deus, com Viviana Silva. Fique ligado, compartilhe, curte e ajuda a gente aí a divulgar o Evangelho. Não é para aparecer, é para ganhar almas para o reino de Deus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.